Saúde irmãos com a paz do Senhor, amém. Quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 4. Todo o capítulo 4, amém. Amados, a palavra do Senhor não vai nos dizer, né? Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E este que está já no mundo. Filhinhos, sós de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós não amamos uns aos outros, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas, que nós venhamos refletir nessa palavra, amém? Porque nós temos que amar nossos irmãos, amar uns aos outros. Se nós não amamos nossos irmãos, nós não amamos a Deus. Aquele que diz, né, que ama a Deus e aborrece seu irmão, né, é mentiroso. Então, se eu digo que eu amo a Deus, mas aborreço meu irmão, eu sou mentirosa. Então, nós temos que amar os nossos irmãos. Se nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos. Porque quando nós amamos, Deus está em nós, porque Ele é o amor. Então, se nós temos Deus, nós temos o amor para com os nossos próximos, para com os nossos irmãos, amém? Que nós venhamos amar uns aos outros, que nós venhamos exercitar o amor que o Senhor colocou em nossas vidas, amém? Se você não ama, peça o amor do Senhor no teu coração. Não guarde mágoa, não guarde rancor. A palavra do Senhor nos diz que aquele que tem ira do seu irmão, ele é visto como um homicida. E a palavra do Senhor nos diz, e nem um homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, se eu tenho ira do meu irmão, aleluia, a pessoa que ela sente ira do seu irmão, ela é vista como um homicida, e o homicida ela não tem a salvação, não tem a vida eterna.
O homicida não tem a salvação, não tem a vida eterna. Então nós temos que amar, não odiar, não ter ira, mas amar nossos irmãos. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos orando, nós temos que pedir perdão, mas também nós temos que liberar perdão sobre aqueles que nos machucaram, que nos entristeceram, que nos aborreceram, que nos iraram, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós não perdoamos os nossos irmãos, Deus não perdoará nossos pecados. Então nós temos que perdoar nossos irmãos para que nós obtenhamos pecado do Senhor, para que nós obtenhamos perdão dos nossos pecados para com o Senhor, para que Ele perdoe nossos pecados, amém? Então que nós venhamos amar uns aos outros. Aleluia, e ter cuidado, com os falsos profetas. Nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E aquele que não confessa não é de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, mais que o mundo ouve esses espíritos porque eles são do mundo. Mas aqueles que conhecem a Deus nos ouvem, Ouve nós que falamos a verdade, que servimos a Deus fielmente. Amém. E a palavra do Senhor nos diz assim, nós já vencemos, A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo, aleluia, no versículo 4, filhinhos, sós de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está comigo e com você, que é Deus, do que o que está no mundo. O que está no mundo é o maligno, porque a palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno, Mas nós somos de Deus. E maior é Deus que está em nós. Se nós somos de Deus, Deus está em nós. Então maior é Ele do que o que está no mundo. Maior é Deus do que o maligno. Ele tem cuidado de nós, cuidado dos nossos. Nós temos motivos para agradecer a Deus, porque o Senhor Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos livrado, Ele tem livrado nossos familiares, nossa parentela, aquelas pessoas por quem nós temos orado. Que Deus tão bom, meus irmãos, é esse. Ultimamente, nesses últimos dias, eu tenho recebido tanta bênção do Senhor assim, que Deus Ele é maravilhoso, meus irmãos. Às vezes eu oro por algo. Ontem eu orei por algo e hoje o Senhor Ele já me abençoou, já providenciou isso que eu pedi a Ele. Sabe? Então eu sou muito grata a Deus. Eu ainda agradeço pouco, porque eu não mereço, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. Eu não mereço tanta bênção, tanta misericórdia, tanta graça, mas o amor de Deus, ele nos constrange. Ele chega até nós. Nisto eu vejo que o amor de Deus nos constrange, porque muitas das vezes eu acho que eu não mereço e Deus ele me dá. Então o amor dele nesse momento me constrangiu. O amor de Deus ele nos constrange. Amém? E o Senhor tem feito grandes coisas por mim, coisas que eu acho que eu nem merecia. O Senhor, Ele tem feito, amém? Por quê? Porque Ele me ama, Ele ama a mim e ama você. Nós somos preciosidade dEle. Ele enviou o único Filho dEle amado para morrer por nós. Amém? Nós temos que amar uns aos outros, meus irmãos. Eu vou te falar algo de todo o meu coração. Leia a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Cumpra, execute as palavras e os mandamentos do Senhor. Porque quando você lê, executa e cumpre as palavras do Senhor, a sua vida é transformada. Você passa a viver uma vida de milagres. A palavra do Senhor diz que quando nós guardamos a palavra do Senhor, Jesus vem, Ele e o Pai habitam em nós. Aleluia. Então imagina aí você obedecendo a palavra de Deus, habitando em você. E Jesus ainda disse mais, nós vamos para Ele e faremos nele morada. Então, quando nós guardamos ou obedecemos a palavra do Senhor, vem Ele e vem o Pai, e eles habitam em nós, vem o Espírito Santo de Deus, e eles fazem em nós morada. Então, eu e você que servimos a Deus, somos moradas de Deus, somos morada do Espírito Santo, somos moradas de Jesus Cristo. Ele mora em nós, Ele habita em nós. Vamos zelar daquilo que é de Deus. Nosso corpo é templo de Deus. Vamos zelar do nosso corpo. Vamos parar de falar palavras torpes. Vamos parar de desejar coisas maus em nossas mentes e